Hello, iluminadas e iluminados! Hoje esse vídeo é focado em iluminação para quartos. Vamos ver todas as iluminações e analisar todas elas dos quartos que eu vi na Casa Cor Paraná 2024. Vem comigo e vamos analisar tudo isso juntos. Esse é o primeiro quarto que eu quis trazer para vocês. Eu vou dar uma passada geral nesse vídeo, mas depois eu vou trazer detalhes de cada iluminação colocada nela. Como iluminação geral nesse quarto foi usado o perfil ali em cima, bem colado na parede, e no chão, bem colado na parede também. Então a iluminação geral desse quarto tá vindo dessa fita ali de cima e dessa de baixo. Eu achei legal essa iluminação porque além dela ser iluminação geral do quarto, ela ainda tá criando um efeito na pedra, tá iluminando essa parede toda de pedra. Então eu gostei muito porque juntou uma iluminação geral, difusa e uma de efeito. Adorei! Como segunda opção de iluminação, a arquiteta botou um abajur de cada lado da cama. E eu gostei porque, além da luz geral estar lá em cima, aqui embaixo a gente tem uma segunda opção de iluminação. Então, quando quem for usar o quarto quer uma iluminação mais aconchegante, mais gostosinha, ou vai ler na cama, dá para usar somente os abajures e deixar aquele perfil lá em cima apagado. Então, essa ideia de trazer duas cenas de iluminação para o mesmo quarto foi excelente. Trazendo destaque para esse armário de palha iluminado de forma interna. Por o armário ser todo de palha, de palhinha, aquele material, a iluminação lá dentro, quando está acesa, a gente consegue ver por fora. Então a luz sai pela tela. Não sei se a intenção da arquiteta era essa, mas eu achei muito lindo a luz saindo pela tela. Aqui é a iluminação por dentro do armário de tela. Esse armário foi iluminado de forma diferente. Ao invés de iluminar prateleira por prateleira, eles trouxeram um LED fora do chão até o teto, nas duas laterais do armário. Então essa iluminação ficou boa, ficou bem inteligente, porque não precisou passar por todas as prateleiras, então ficou econômico. E o efeito ficou ótimo, porque todas as roupas, tudo dentro desse armário, tá muito bem iluminado por essa fita. Lembrando que a posição dela, tá vendo que ela não tá no meio do armário, mas sim um pouco mais à frente das roupas. Essa é a posição certa para iluminar, porque aí não vai dar sombra nas roupas, e sim elas vão estar iluminadas pela frente, vai facilitar na hora da gente enxergar. Esse é o segundo quarto que eu quis trazer para vocês da Casa Cor. A primeira coisa que eu queria comentar era sobre a iluminação dessa cabeceira. Nesse MDF foram feitos vários recortes e atrás foi colocado fita de LED. Entre o recorte e a fita, eu imagino que tem uma lona ou um acrílico, porque a gente não consegue ver a fita lá dentro. E a iluminação sai muito boa. Então eu gostei da ideia de iluminar a cabeceira de um jeito que tem a cabeceira e tem a iluminação na mesma peça. Ficou muito bom. Como luz geral, esse foi o quarto que eu mais gostei, porque em cima, ali do MDF, foi usada uma fita do grupo Super Fortes de forma indireta. Então o quarto, ele é todo iluminado por essa fita que corre todo esse MDF. O teto fica super amplo e o ambiente fica muito bem iluminado, porque além de iluminado, tá indireta, então não atrapalha na hora de dormir, fica confortável, fica gostoso. Show! Aqui nesse canto a gente tem esse abajur, que foi um suporte, então quando a pessoa que vai usar o quarto não quiser toda essa iluminação forte, ela apaga a iluminação indireta que tá ali no teto, ela apaga a luz da cabeceira e consegue usar somente esse abajur. Ficou bacana. E também ele é bem bonito, então ele também dá uma decorada além de iluminar. No outro lado do quarto, a gente tem uma escultura prata cromadinha ali e a gente tem 3 quadros. Se não tivesse iluminação ali, essas peças não estariam destacadas. Mas para destacar, o arquiteto trouxe um spot bem pequenininho, pretinho, que tá ali, dando um facho direcionado para a peça. Pronto, bem delicado, bem sutil, mas que destacou
as decorações. Gostei. Aqui a gente já tem as prateleiras iluminadas. Aqui foi iluminado de forma indireta elas por trás. Então, o que acontece? A iluminação tá bonita? Tá. Mas se a gente apagar a iluminação do teto e deixar só essa iluminação das prateleiras acesas, a gente não vai conseguir enxergar os livros. Então, se a intenção dessa iluminação era só dar um charminho na prateleira, conseguiu, beleza. Mas se era iluminar os livros, essa iluminação não vai servir, porque os livros vão ficar escuros. Então tem que ver qual é a intenção que quer para a prateleira. Aqui nós temos o terceiro quarto, feito para um menino autista. Então, a primeira coisa que eu queria comentar era sobre esse trilho magnético usado de forma vertical como arandela. Então, o trilho ele sobe lá do chão até o final do MDF e ali no meio tem 2 spotzinhos. Esses spots são direcionados para o sofá, porque era considerado que o menino lia no sofá. Então, iluminação super ideal para leitura e a forma com que foi feita, super criativa. Gostei. Nesse quarto, toda a iluminação geral foi feita por fita indireta forte. Então, atrás dos painéis, vocês vão ver que vai estar sempre iluminado com uma fita mais forte, porque essa é a iluminação geral do quarto. Então, quando ela está acesa, ela ilumina de forma muito boa o quarto todo. Aqui nas laterais a gente tem essas prateleiras. Essas prateleiras foram iluminadas com fita na parte de cima da prateleira, no meio da prateleira. Então, a prateleira em si está bem iluminada e os livros também estão bem iluminados. Então, ficou uma iluminação bem bacana para as prateleiras. Vindo para esse outro lado do quarto, a gente encontra esse quadro enorme e lindíssimo, iluminado com fita indireta por trás. Essa fita, ela tá dimerizável, então você pode deixar tanto a fita fraquinha, para só dar um charme, quanto fita forte para iluminar o quarto inteiro de forma geral. Então, essa iluminação ficou muito show, ficou bem bacana e valorizou o quarto, valorizou o quadro, tudo. Vindo para a parte do armário, a gente tem um armário todo aberto, então ele é todo aberto. E ele foi iluminado por perfil de LED também. Só que notem que o perfil, ele já está atrás da prateleira. Ele não está nem no meio da prateleira e nem na frente. Ele está atrás da prateleira. E aí, o que acontece? Observem as roupas, como cria sombra na roupa. Observem as caixinhas ali em cima, como cria sombra na caixa. Se a gente olhar de frente, a gente não consegue observar qual é a cor da caixa, porque a gente está vendo a sombra dela. Então, vai depender da intenção da pessoa que faz essa iluminação. Mas ela não está tão útil para um armário de roupas. A gente não consegue enxergar muito bem as roupas, e sim a sombra que elas dão. Esse é o quarto que eu trouxe para vocês. A primeira iluminação que eu queria comentar é essa luz embaixo da cama. Essa fita é uma fita do grupo Super Fortes, então pode ver que ela tá iluminando quase o quarto todo. Então, esse espaço tá muito bem iluminado. Só que a parte de em cima, a cabeceira da cama, que é linda, essa cabeceira de couro, não tá sendo valorizada, porque não tem luz nela. Então, ali eu colocaria alguma iluminação, ou uma arandela, ou um abajur, para dar um charme na cabeceira, além dessa fita que está embaixo da cama. Virando para o lado da cama, a gente tem esse armário que está todo iluminado por uma tela tensionada atrás do armário. Ficou lindo, ficou muito bem iluminado, iluminou o quarto todo, na verdade, não só o closet, mas sim o quarto todo. E as peças também estão bem iluminadas. Claro que a luz vem de trás, ela cria uma leve sombra nas roupas, mas como ela lona tensionada, ela dá muita luz, ela consegue iluminar o armário todo. Então ficou bem legal, ficou bem criativo.
No pé da cama, a gente já tem 6 balizadores desse tipo aí. Ele é um balizador que o facho desce e corre para frente no chão. Eu imagino que a intenção da arquiteta ao colocar esses balizadores era para ter uma opção de luz quando a pessoa acordasse, não acendesse nem a lona tensionada, nem a luz embaixo da cama, mas sim esses balizadores para que ela enxergasse o quarto, enxergasse as coisas no escuro. Então, acho que essa foi a intenção. Na frente da cama, a gente também encontra esse espelho enorme, que é um espelho de corpo inteiro, com essa arandela que é linda ali do lado. Só que se a pessoa for se enxergar nesse espelho, ela não vai ter uma boa iluminação. Ela vai ter sombras batendo nela. Porque ela se olhando no espelho, ela vai ter aquela luz daquela lona tensionada batendo pelo lado direito e a iluminação de forma indireta embaixo da cama vindo por baixo. Então, o rosto, o corpo vai ficar todo manchado. Essa arandela seria para auxiliar nessa iluminação. Só que essa arandela é uma luz de forma indireta. Ela só dá um charme, só dá um efeito. Então, nessa posição que ela tá, nessa intenção, para mim não faz sentido, tá? Eu trocaria ela de lugar. Eu pegaria essa arandela, que é linda, eu colocaria lá do lado da cama, naquela cabeceira de couro, que ficaria um show. E ao redor desse espelho eu colocaria uma fita, ou do lado eu colocaria uma arandela com luz direta, para que a pessoa, ao se olhar no espelho, se enxergasse bem. Então, nesse quarto, eu faria só essa mudança. E o último quarto, para mim, o mais bem iluminado, mais bem pensado e mais bonito que eu achei. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre essa fita que corre essa cabeceira toda. Essa fita também é uma fita forte que está iluminando praticamente o quarto todo de forma indireta. E aí temos a cabeceira toda acabando e embaixo foi colocada essa fita e aí começa essa parte branca. Então, ficou linda a iluminação dessa cabeceira, simples, super simples, mas de uma forma linda e muito, muito inteligente. Como luz auxiliar para leitura, eles trouxeram um abajur com facho direcionado. Então, esse abajur, se alguém for ler na cama, ele vai iluminar, porque observem ali na cama, ó, não está iluminado para leitura, mas sim iluminado para deixar gostosinho. Então, se vai ler ali, precisa de uma luminária auxiliar, e esse abajur consegue realizar esse trabalho muito bem. Luz direcionada em cima da cama não dá, de jeito maneira. Mas aqui ela trouxe 2 fachos direcionados na ponta da cama, quase que no corredor fora da cama. Então eu achei muito inteligente, porque iluminou todo esse espaço ali, mas o facho não vai atrapalhar quem vai estar deitado na cama. Então ficou muito show, ideia excelente, adorei. E na parte do guarda-roupa, a gente tem o perfil que corre nas laterais, igual aquele outro quarto que a gente já tinha visto. Aqui o armário é todo aberto, então a gente consegue ver a iluminação. E essa iluminação também ajuda na iluminação do restante do quarto, a iluminar o quarto todo ao redor, né? Todos os itens dentro do armário também ficam bem iluminados, então observem como os cabides estão bem iluminados, as caixas bem iluminadas. Então a gente consegue ver o que são esses itens, porque não tem sombra, e tá muito bem iluminado de forma lateral. Agora, com essa minha análise, com essa visão mais crítica, o que você achou da iluminação desses quartos? Você usaria na sua casa, na sua obra, no seu projeto, ou mudaria algumas coisas? Me diz! Comenta aqui pra mim, pra eu saber o que você achou. Um beijo, um abraço e até a próxima. Espero que você tenha gostado.